Será que você trouxe consigo a sua Bíblia? Quem trouxe? Faz assim, deixe-me ver. Mais alto um pouquinho. Todos, digam todos comigo assim: eu amo a palavra do Senhor, o meu Deus. Quando eu a leio, Ele fala comigo, me abençoa. Amém. Amém. Então abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Meus queridos, quando o pastor João Batista Rosa, diretor do nosso seminário, IBA, juntamente com o pastor Tiago Bandeira, que é o pastor da nossa igreja aqui da Matriz, quando eles me procuraram e falaram sobre a realização desta EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, prontamente eu concordei com eles para realizarmos no dia de hoje essa escola. Quem veio na parte da manhã, com certeza concorda comigo que foi uma bênção muito grande estarmos aqui na parte da manhã, recebendo as palavras do Senhor, através do pastor João Batista Rosa e também do pastor Tiago Bandeira e do pastor Jocélio. Aliás, pela ordem foi o pastor João, depois o pastor Jocélio e depois o pastor Tiago Bandeira. Quem esteve aqui de manhã e concorda comigo, diga amém. Amém. Agora à tarde, já recebemos a palavra do Senhor através do pastor Israel Osmundo de Miranda. Quem concorda também que foi uma linda palavra de Deus, diga de novo amém. Amém. Eles me pediram para eu falar a vocês sobre a volta de Cristo para a ressurreição daqueles que dormem no Senhor e também para o arrebatamento da igreja, com a transformação, lógico, dos crentes que estiverem vivos, né? Quando Cristo vier para o arrebatamento da sua igreja. A volta de Jesus, a volta de Cristo. Com muito prazer eu quero falar isso, mas sobre uma perspectiva diferente daquela que você pode estar imaginando. O pastor Israel fez a leitura de parte do artigo de número 2 do Estatuto da nossa igreja, o Estatuto Geral da nossa igreja. Nesse artigo de número 2, nós encontramos o nosso credo, uma síntese, um resumo. No caput desse artigo está escrito: a igreja de Anápolis, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, reconhece a Jesus Cristo como cabeça e aceita a exclusiva autoridade da Bíblia Sagrada em matéria de fé, culto, doutrina, disciplina, conduta e governo, regendo-se pelo Novo Testamento, pelo direito civil moderno e por este estatuto. Tá bem? E eu quero ler aqui o que está escrito no nosso estatuto. Está escrito assim, já quase no final do artigo de número 3. Em que cremos? Cremos na segunda, que a primeira já aconteceu, não é? Cremos na segunda vinda. E aqui tem uma informação importantíssima: pré-milenial de Cristo.
Por quê? Cremos que Cristo virá como Ele prometeu, como os anjos disseram, como os apóstolos creram e ensinaram através de suas escrituras sagradas. Cremos na vinda pré-milenial. Pré significa antes, antes do milênio. Então estamos esperando a vinda de Cristo para antes que se inicie o milênio. Então está escrito, na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Duas fases distintas. Primeira fase, Cristo voltará invisível ao mundo. É o nosso credo. E nós temos coragem de colocá-lo no papel, porque esse credo está de acordo com a Bíblia Sagrada. Invisível ao mundo. E ele virá para arrebatar a sua igreja fiel da terra. Arrebatar é uma palavra do grego harpazo ou harpazo, se você usar a letra H como se fosse um R suave. Significa sequestrar com rapidez. Por que com rapidez? Porque disse o Senhor Jesus Cristo como a velocidade da luz, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, na velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Não esqueça que o rapto da igreja, o sequestro da igreja, a sua retirada aqui da terra será assim. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que será algo momentâneo. Preste atenção, como um piscar de olhos. Está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Momentâneo. Tá? Um intervalo de tempo, delta T muito diminuto. Como um abrir e fechar de olhos. Então, em que cremos? Cremos que a vinda de Jesus será invisível ao mundo. O mundo não vai ver. Certamente você já viu em redes sociais, certamente você já ouviu, não é, o que vai acontecer quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aviões sem pilotos, porque os pilotos, crentes, fiéis, vão ser arrebatados. Um abrir e fechar de olhos. Carros sem seus motoristas, sem seus pilotos, não é? E assim poderíamos falar de trens, de barcos em geral, navios, etc. Professores em salas de aula, ensinando a classe, e de repente desaparecem crianças. Imagine a situação daquela professora, daquela diretora, daquela escola, não é? Hospitais sem pacientes que estavam em tratamento, de repente sumiram os pacientes. E os hospitais são responsáveis pelos pacientes que lá estão internados. Não vou ficar exemplificando muito aqui para não tomar tanto tempo de vocês. Mas esses exemplos servem exatamente para mostrar a nós o que vai acontecer, tá? No arrebatamento da igreja, igreja fiel da terra. Por quê? Muitos são chamados, disse o próprio Senhor Jesus Cristo, mas
poucos são ou serão os escolhidos. Você se lembra do que o Senhor Jesus falou muitas vezes sobre isso? Eu vou ler daqui a pouco, inclusive, com você, sobre as 10 virgens, para nós entendermos a perspectiva acerca da qual eu quero falar a vocês essa tarde, antes da celebração da ceia do Senhor. Então a igreja que vai ser arrebatada é a igreja fiel. Ser fiel até a morte. Aquela carta fora enviada por Cristo ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Esmirna, antigo território romano da Ásia Menor, hoje é Turquia. E o que o Senhor falava? Acerca de uma grande perseguição contra a igreja. E ela aconteceu. E o Senhor disse assim: olha, seja fiel, defenda a sua fé, não negue a sua fé, ainda que você tenha que morrer por causa da sua fé, seja fiel até a morte, sabendo que você vai receber a coroa da vida. Então o arrebatamento é para a igreja fiel, não é para cristãos nominais, que apenas têm o nome de crente, é para crente de verdade. Então Cristo voltará para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Eu não terei tempo nessa tarde para falar a vocês sobre a 70ª semana de anos, a respeito dessa semana, falou o profeta Daniel. Tá? E isso ainda está para se cumprir. As outras 69 semanas descritas no livro do profeta Daniel já se cumpriram. Agora, há uma que ainda não. E é nessa semana de anos, porque cada dia corresponde a um ano. Então, é nesse período de 7 anos que se insere a chamada grande tribulação. Grande angústia, tá? Que vai durar apenas 3 anos e meio, 1492 dias, como diz a Bíblia Sagrada, tá? Ou seja, no final, a semana será dividida em 2 metades, 3 anos e meio iniciais de relativa paz, prometida ao mundo por um governo mundial, globalizado, sob a liderança do anticristo, aquele que é contra Cristo, e que é descrito em Apocalipse, capítulo 13, como sendo a primeira besta, aquela que emerge da terra. Então, 7 anos, 3 anos e meio, governo mundial do anticristo, relativa paz, inclusive com Israel fazendo parte de uma confederação mundial de nações que vão aceitar o governo do anticristo. Israel fará acordo com este governante, tá? Mas quando aquele governante começar a realizar no templo em Jerusalém coisas absurdas,
assim consideradas pelos judeus legalistas que seguem a lei de Moisés, a antiga Torá. Israel vai romper, vai quebrar, vai desfazer o acordo com aquele governo. E aí aquele governo confederado vai reunir seus exércitos para lutar contra o infiel Israel, que quebrou o pacto, rompeu a aliança, desfez a aliança. Daí para frente, é o que nós temos na Bíblia Sagrada chamada Grande Tribulação. O que nós cremos? Vou repetir. Nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. A primeira fase será invisível ao mundo. A primeira fase será para arrebatar a sua igreja fiel, que ainda vai estar na terra, antes da grande tribulação. Então nós somos pré-milenialistas, nós somos também pré-tribulacionistas. Nós cremos e ensinamos que a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo será arrebatada antes do milênio, um período de 1000 anos. Quando é que vai começar esse período de 1000 anos? Após a grande tribulação. Vai acontecer o período de 1000 anos. Então imagine você o seguinte: se Cristo voltar agora, já, neste momento, ele vai voltar de modo invisível ao mundo. Ele vai voltar para a ressurreição, para a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. O apóstolo Paulo diz isso claramente em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo da ressurreição. Diz isso claramente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Primeiramente, os que dormiram no Senhor vão ressuscitar. Depois, os vivos serão transformados. E o Espírito Santo vai levar-nos até os ares para o nosso encontro com Cristo, a fim de estarmos para sempre com o Senhor. Então, uma vez acontecendo esse arrebatamento da igreja, vai estar também começando a 70ª semana de anos de que falou-nos o profeta Daniel. No final dos 3 anos e meio de relativa paz, começa a grande tribulação. Terminou a grande tribulação, vai começar o milênio. 1000 anos, milênio, 1000 anos. 1000 anos em que o pai da mentira, que mente para pessoas, para famílias, para cidades, para nações, não mentirá mais, porque ele vai estar preso. A antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o grande dragão, Apocalipse 12, 9, vai estar preso durante o milênio. Isso está em Apocalipse. Depois do milênio, vai acontecer o quê? A instalação do grande trono branco. Mas veja o que está escrito aí no nosso estatuto. A segunda fase da vinda de Cristo será visível. A primeira, invisível. A segunda, visível. Todo olho verá. Está escrito na Bíblia. A segunda fase será vinda corporal, com a sua igreja glorificada. Porque a igreja foi arrebatada, passaram todos os crentes pelo tribunal de Cristo, nossas obras foram então julgadas, tá certo? Galardões já se tornaram conhecidos de todos os crentes fiéis, pelas obras que praticaram aqui na terra, tá bem? Então tudo isso já aconteceu, e a igreja já foi também glorificada.
Hoje o pastor João Batista Rosa falou sobre soteriologia, doutrina da salvação. E mostrou que a última etapa da doutrina da salvação é a glorificação dos crentes. Então, quando Cristo voltar, na segunda fase, olha aqui, da sua segunda vinda, segunda fase da sua segunda vinda, ele vai voltar de maneira visível ao mundo, todo mundo vai ver. E o que mais está escrito? Ele voltará com a sua igreja. Na primeira fase, ele vai voltar para a sua igreja, a fim de levá-la. Na segunda fase da segunda vinda, ele já vem com a sua igreja, que já está glorificada. Vai estar naquela época. E ele vai voltar para quê? Para reinar. Porque ele vai reinar durante 1000 anos. Ele vai reinar durante o milênio. O reinado milenial de Cristo. Então ele virá de maneira visível, ele virá com a sua igreja glorificada, ele virá para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. É o que lemos em 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 51 a 54, Apocalipse 20, verso 4, Zacarias 14, verso 5, Judas, versículo 14. Cremos também no que mais? Que todos os cristãos, eu e você, compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa de nossos feitos em favor da causa de Cristo na terra. É o que Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha aqui para mim, por favor. Ao comparecermos ante o tribunal de Cristo, ninguém vai perder a salvação. Porque se você já vai estar lá, meu filho, você está garantido. Totalmente garantido. O que vai acontecer é que aquelas obras semelhantes a feno, palha, madeira, como escreveu Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, aquilo tudo vai ser queimado, porque há muita coisa que nós estamos fazendo que não tem nenhum valor real para Deus. Agora aquelas representadas por ouro, prata, pedras preciosas, tá? Aquelas obras que realmente Deus quer que realizemos, que façamos, essas serão aprovadas, resistirão ao fogo. E por essas boas obras, nós seremos galardoados, recompensados, como está aqui. Tá certo? Todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa de seus feitos em favor da causa de Cristo. Não é minha causa, não é a sua causa, é a causa dele. Cremos no juízo vindouro, que justificará os fiéis e condenará os infiéis, como lemos em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Cremos na vida eterna, de gozo e felicidade para os fiéis, e vida e eternidade, né, de tristeza e tormento para os infiéis. Mateus 25, 46. A promessa que Cristo nos fez é a vida eterna. 1 de João 2, 25. Agora, eu quero deixar aqui o nosso estatuto e vou deixar de lado essas questões cronológicas, tá? Essa sequência de fatos que acontecerão para
trazer a você uma perspectiva que eu não posso despedir você daqui nessa tarde sem trazê-la para você. Por isso eu pedi para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abre aí, por favor. Cristo vem, na primeira fase da segunda vinda, de modo invisível. Ele vem para buscar os crentes fiéis. A igreja, a eclésia, igreja, não é denominação, viu? Ele não vem para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Metodista, para a Cristã Evangélica, para a Igreja de Cristo. Ele vem buscar a igreja, que é uma só, fiel. Agora, veja bem o que ele falou, na parte mais escatológica do Evangelho de Mateus, que é capítulo 24, capítulo 25, tá certo? De Mateus. Capítulo 24. O sermão continua. Que sermão? O sermão profético. O sermão escatológico. O sermão continua com o Senhor Jesus falando sobre vigilância. Olha aqui para mim. Eu não estou preocupado, tão preocupado, se Cristo virá invisível para a igreja, como muita gente anda preocupado. Vai ser antes da tribulação, pré-tribulacionista, vai ser no meio da tribulação, mid-tribulacionistas, como tem muitos aí, ou pós-tribulacionistas. Não estou preocupado com isso. Ele vai vir antes do milênio. Não estou preocupado com isso. Me interessa saber que Cristo vai voltar. Porque se Ele prometeu, meu filho, se Ele prometeu, vai acontecer mesmo. Você pode ter certeza. Tá? O que me interessa é que Ele vai voltar para a igreja fiel. E eu preciso estar vivendo em fidelidade, achado em fidelidade, estar pronto, estar preparado. Isso é o que me interessa. E eu já sei de antemão que se eu dormir no Senhor antes que tudo isso aconteça, eu vou dormir com uma esperança. Porque Romanos 8, 24 diz que nós somos salvos em esperança. E inclusive a esperança da ressurreição daqueles que dormem no Senhor. Agora, uma coisa eu preciso saber. É acerca da vigilância. O Senhor Jesus Cristo não apenas ensinou sobre vigilância, Ele exortou. Ele exortou sobre vigilância. Dizendo o seguinte, Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe, disse o Senhor Jesus. Nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho, que é Cristo Jesus, sabe. Ele disse, mas unicamente meu Pai. O dia da vinda de Cristo, a hora, somente Deus o Pai sabe. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Tá? E Lucas, registrando as palavras de Cristo em Atos dos Apóstolos, porque ele é que escreveu Atos, no capítulo 1, Lucas diz que há épocas, há estações, há datas, há períodos que somente Deus sabe. Ele reservou somente para Ele. Ele é onisciente, Ele sabe, Ele é presciente, Ele sabe antes que aconteça, e somente Deus sabe. É o que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Agora, Jesus falou assim, olha aí por favor. Vigilância. Versículo 37, Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim será. Não esqueça dessa expressão comparativa, assim será. Versículo 38. Porquanto, assim como, novamente a comparação está aí. Nos dias anteriores ao dilúvio,
viviam lá os pré-diluvianos, aqueles que viviam no mundo antes do dilúvio. E naqueles dias, assim como eles, os pré-diluvianos, morreram todos, porque não acreditaram na pregação do Noé, no que Noé ensinava, no que Noé falava. Noé trabalhava em prol da causa de Deus, e as pessoas zombavam dele. E o Senhor Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles queriam era comer, beber, se casarem, darem-se em casamento, coisas que não são pecaminosas, mas coisas que fazem com que a nossa mente se esqueça do principal, do mais importante. Comer não é pecado, desde que a gente não cometa o pecado da gula. Beber não é pecado, desde que a gente não use bebida alcoólica, por causa do nosso nazireado, você sabe muito bem disso. Casar não é pecado, de maneira nenhuma. Dar filhos em casamento não é pecado. Agora, a falta da vigilância é um problema seríssimo. O que significa tudo isso hoje? Tem gente que está tremendamente envolvida, por exemplo, com o WhatsApp. Tá? E o WhatsApp é uma plataforma que informa para qualquer um de nós toda semana o seguinte: o seu tempo de uso dessa plataforma na semana passada foi de 3 horas e 40 minutos. O próprio WhatsApp informa para você o seguinte: cuidado, você está gastando tempo demais comigo. Você ficou 3 horas e 40 minutos nessa plataforma no WhatsApp. Sabe que tem dia que às vezes eu passo a madrugada toda acordado, e aí é pastor para lá, é pastor para cá, é gente usando o WhatsApp, é passando mensagem, é mais uma coisa, é mais a outra, é mais a outra, ao invés de estarem dormindo, ou orando, ou lendo a Bíblia, estão online, como se diz em inglês, né? Estão ao vivo. Irmãos, isso é semelhante ao que acontecia nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé. As pessoas excessivamente preocupadas com coisas fúteis, banais, transitórias, passageiras, insignificantes, e muitas vezes fofocando, discutindo política, discutindo futebol, sei lá, novela, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. O Senhor Jesus falou assim: você precisa vigiar, você precisa ter muito cuidado. Por quê? Isso faz com que a pessoa, versículo 39, não perceba a proximidade iminente da volta de Cristo. E vai ser uma volta invisível. Vai ser uma volta para buscar a igreja fiel. E se a igreja não estiver fiel? Igreja somos todos nós, cada um é membro dela. O Senhor Jesus disse: o problema deles é que eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será, versículo 37, assim como, versículo 38, versículo 39, e assim será também a vinda do Filho do Homem. 40, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Isso nos fala sobre a individualidade da salvação. Nos fala que um estará vigiando, outro não.
vivendo aquilo que nós aprendemos aqui hoje de manhã, que a salvação não é apenas momentânea. Lembra quando o pastor João Batista Rosa estava bem aqui assim, falando que a gente dá as costas para o passado pecaminoso, para a velha natureza, não é? E a gente tem que, aí você tem a santificação momentânea, mas você tem que fazer um caminhar na santidade, tá? Esse versículo diz aqui que um vai estar nessa caminhada vitoriosa e outro não. Por isso, naquele momento da vinda invisível, para a igreja fiel, um será arrebatado, um será levado, o outro não. Versículo 42: estando duas mulheres, pode ser pessoas também, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O Senhor Jesus está falando sobre as muitas atividades humanas, mas está falando também sobre uma grande diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Tá certo? Versículo 42: vigiai. Então, mais importante do que saber o seguinte: vai ser pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista? Claro que a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Claro que a Assembleia de Deus prega o arrebatamento da igreja antes do milênio, pré-milenial. Certo? Lógico. Mas o mais importante, queridos, é a gente saber que a gente tem que estar vigiando, porque a gente não sabe a que hora. Versículo 36: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai. Então, versículo 42: vigiai, porque vocês não sabem, nós não sabemos a hora. E o Senhor Jesus fala aqui sobre o pai de família, prudente, vigilante, protetor da sua família, guardião da sua família. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite, porque para os judeus são 4 vigílias. A primeira, do pôr do sol até as 9 da noite. A segunda, das 9 até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. E a última vigília, das 3 da manhã até o nascer de um novo dia. Se o pai de família soubesse o seguinte: o ladrão que quer entrar na minha casa para fazer um roubo, para fazer um furto, ele vai vir na terceira vigília. Então eu vou dormir na primeira e na segunda, na terceira eu vou ficar acordado. Mas o pai de família não sabe. O fator surpresa é um poderoso aliado do bandido, do ladrão, daquele que vai furtar ou roubar. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, o pai de família vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus disse: por isso estejam apercebidos. Então, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. E se ele vier naquela hora que o crente que diz ser crente, mas é apenas nominal, estiver plugado online, não é? Em um site de pornografia. Ou, se estiver dizendo uma mentira, está escrito no Apocalipse que os mentirosos ficarão de fora. Ou, qualquer outra coisa, nem é necessário ficar exemplificando tanto aqui, não é? Às vezes pode ser na hora que o crente nem pensa, não, agora ele não vai vir, nem estou pensando nisso, nem estou preocupado com isso. Isso é a primeira coisa que nós temos que prestar muita atenção. Segunda coisa, quando falamos sobre a vinda de Cristo, é o seguinte: como é que você está olhando o seu próximo?
Um dia perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, qual é o maior de todos os mandamentos, o principal de todos os mandamentos? O Senhor Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e tal. E o segundo mandamento, tão importante quanto este, é. O cara havia perguntado qual era o primeiro. E o Senhor Jesus repetiu o primeiro e já falou logo o segundo. É amar o próximo, como você se ama. Como é que você vê as pessoas? Amando-as, sempre pronto a perdoá-las. Eu escrevi uma lição para a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema era perdão. Jeito divino de resolver problemas. E nós ouvimos o pastor Israel Osmundo de Miranda dizer há poucos minutos atrás, sobre a experiência do pastor Geraldo Alves Pimenta, quando o pastor Antônio Alves Carneiro mandou ele lá em Gurupi, era norte de Goiás, hoje é sul do Tocantins, para resolver um problema entre um pastor que dirigiu várias das nossas igrejas, hoje mora lá nos Estados Unidos, Sebastião Gonçalves. Quem é que se lembra do Sebastião Gonçalves? Tem alguém aqui que se lembra dele? Tem. Tinha lá um tenente da polícia militar do Tocantins, que estava brigado com o pastor. Problema sério. Eita, o nome do tenente estava brigado, eu não vou falar não. Aí o pastor Pimenta foi lá, e dentro do ônibus, que naquela época nem carro ele tinha, e ele foi orando, Espírito Santo, me dá a direção. Espírito Santo, faz uma obra. E chegou lá, reuniu os dois dentro da igreja. Pastor João Batista, você já morou lá com o Gurulé, Rua 9, né? Era na Rua 9? Rua 9. E na hora o pastor Geraldo Alves Pimenta começou. Irmãos amados. E foi cantando o 175, foi cantando. Quando ele terminou de cantar o 175, os dois estavam abraçados, chorando, perdoando um ao outro. Aí o pastor Pimenta agradeceu a Deus, pegou o ônibus e voltou para Anápolis. Você pode aplaudir ao Senhor Deus por isso que ele fez? Nunca jogue um irmão contra outro. Fofoca é coisa do diabo. Está vendo? Ele não gosta de você, por isso fez isso. E na hora da pregação, você sabe que tem, infelizmente, tem pessoa que não percebe que Deus está falando, e às vezes o pregador fala uma coisa, a pessoa fala assim, está vendo? Falou isso para servir para você. Só falou isso porque você está aqui. Porque se você nem estivesse aqui na reunião, nem teria falado sobre isso. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Jogar um irmão contra o outro, uma pessoa contra a outra. Não se dê a esse trabalho porque é diabólico. E não aceite essa mensagem. O pregador falou isso para servir para você. E daí? Se serviu para você é para o seu bem. Se serviu para mim é para o meu bem. No livro dos Salmos, capítulo 119, o maior capítulo do livro dos Salmos, está escrito assim: Senhor, foi muito bom o Senhor ter batido em mim, feito isso comigo, me afligido, porque assim eu aprendi a viver um outro tipo de vida que agrada ao Senhor. Versículo 45, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel? Porque o Senhor Jesus virá para a igreja fiel. E o Senhor Jesus pergunta: quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Pode ser a sua família, pode ser a igreja do Senhor. Você foi constituído para dar o sustento, para alimentar
Eu gostava muito daquele corinho ensinado pelo pastor Gesiel Nunes Gomes, quando ele realizava o SENEP, alimentando o mundo com a palavra de Deus, alimentando o mundo com a palavra de Deus, alimentando o mundo com a palavra de Deus, alimentando o mundo com a palavra de Deus. Você foi constituído para alimentar pessoas, alimentar sua família, alimentar a igreja, alimentar o mundo com a palavra de Deus. E servo fiel e prudente alimenta com a palavra, prega a palavra, ensina a palavra. A palavra é alimento. Você se lembra do que o Senhor Deus falou ao profeta Ezequiel? Pega o livro, come o livro. E Ezequiel disse: eu comi. E na minha boca tinha um sabor, no meu estômago tinha outro sabor. Nós somos comedores da palavra, para que a palavra possa então sair da nossa boca. Eu tenho orado ao Espírito Santo, ajuda a minha memória. Jesus disse que o Senhor é o Espírito da minha memória. Amplia a minha memória, faz um upgrade na minha memória, me dá uma memória forte. Eu quero memorizar a palavra, memorizar a palavra, memorizar a palavra, decorar a palavra. Eu quero que primeiro ela esteja no meu coração, depois desça, na minha mente, na minha memória, depois desça para o meu coração. Ela precisa estar no meu coração. Lá em Deuteronômio 6, Deus através de Moisés falou a mezuzá, a parte mais importante da Torá. Se a palavra estiver no coração dos pais, ela sairá da boca dos pais para os filhos, andando, deitando, já sentado à mesa para a refeição e assim por diante. Espírito Santo, põe a palavra aqui na minha mente, mas para isso eu tenho que ler, lógico. Espírito Santo, que essa palavra esteja no meu coração, no meu espírito, na minha alma. Espírito Santo, e que saia da minha boca a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra que é viva, que gera vida, a palavra que alimenta, é pão. Glória a Deus, diga glória a Deus. Você foi constituído para fazer isso. E Jesus diz: quem é o servo fiel e prudente? Versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o próprio Jesus está falando, eu vou voltar, e quando eu vier, bem-aventurado vai ser aquele servo que achar servindo assim. Você está alimentando as pessoas com a palavra de Deus? Quando o Senhor vier, se Ele achar você fazendo isso, você vai ser muito bem-aventurado. Versículo de número 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor não vai vir agora não, vai levar muito tempo, vai levar muito tempo. Ou se disserem como aqueles escarnecedores mencionados por Silas e Pedro, não é? Na segunda carta de Pedro, estão dizendo que Cristo vai voltar, mas já passou tanto tempo que ele falou isso e ele nunca voltou. Vai voltar nada. Está lá na carta de Pedro, na segunda carta, né? Pessoas escarnecedoras, zombadoras, pessoas que fazem crítica. Mas o apóstolo Pedro lembrou: para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Tá? O apóstolo Pedro disse: fiquem vigilantes e esperando, porque ele vai voltar. Aqui o Senhor Jesus diz: aquele mau servo que disser que o Senhor virá tarde. Versículo 49, e ele começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Começar a espancar os seus conservos. Mas não é espancar com vias de fato, não é espancar com as mãos, não é? Às vezes a gente espanca com a língua, às vezes a gente mata com a língua, a gente mata o bom nome de uma pessoa, a boa reputação de uma pessoa, denigre o bom caráter de uma pessoa, tira a fama dela. O Senhor Jesus está dizendo:
pelo amor de Deus, pelo amor da alma de vocês, não façam isso, não falem mal de ninguém. Eu tenho ensinado, se você tiver a oportunidade de falar bem acerca de alguém, fale bem, não desperdice essa oportunidade. Se você for tentado a falar mal acerca de alguém, vigie, feche a sua boca, não fale mal de ninguém. Quem entendeu, diga amém. Olha o que o Senhor Jesus falou: virá o Senhor daquele servo mau, num dia em que ele não espera, a hora em que ele não sabe, e ele será separado e destinado, a sua parte será destinada com os hipócritas, e lá haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jesus fala sobre um sermão escatológico, entendeu? Sobre as últimas coisas, e fala sobre como devemos viver, como devemos estar, como devemos ser achados. E no capítulo 25, o sermão profético continua. O sermão profético continua. E o Senhor Jesus fala sobre 10 virgens. E como acho que você conhece muito bem essa parábola das 10 virgens, versículo de número 8. As loucas, 5 eram loucas, nécias, imprudentes. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. O pastor Tiago Bandeira falou sobre vários símbolos do Espírito Santo: azeite, fogo, água, pomba, selo. Falou sobre tantos aqui hoje, não é? Quem é imprudente acha que pode tranquilamente viver sem azeite. Em outras palavras, sem o Espírito Santo. Parabéns, pastor Israel Osmundo de Miranda, que mostrou para a gente a importância, a necessidade de vivermos cheios do Espírito Santo. Por isso você lembrou, pastor Israel, que o verbo é derramar. Deus derramou do seu Espírito, derramou coisa abundante, abundante, adrotes, abundante, com abundância. O Senhor Jesus diz que as loucas vão dizer às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, sábias, crentes fiéis, vão responder dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes, ide primeiro aos que o vendem e comprai-o para vós. Como disse Deus através de Isaías: compre sem dinheiro, compre sem preço, compre vinho, compre pão, compre leite, tudo é de graça recebestes, de graça dai. Estamos vivendo a dispensação da graça, da igreja, do Espírito Santo. O Senhor Jesus fala: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Chegou o esposo. Se você quiser depois ler sobre isso, leia 2 aos Coríntios capítulo 11. Você vai ver muito bem sobre isso. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você sabia que um dia a porta da graça vai ser fechada? Vai. Um dia a porta vai se fechar. E aí as pessoas desesperadas, em sofrimento incomparável. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Veja aí, por favor, o que está escrito. Versículo de número 21. Haverá então grande tribulação, grande sofrimento, grande angústia, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. As pessoas vão chegar sobre os montes e dizer: caia sobre mim, por favor, me mate soterrado,
caia esse monte sobre mim. Mas isso não vai acontecer. Volte, por favor, ao capítulo 25. Chegaram então as outras virgens, aquelas nécias, imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta já estava fechada. Final do versículo 10. E o esposo vai dizer o seguinte: em verdade, eu vos digo que eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Você se lembra da leitura que você certamente já fez de Mateus capítulo 7? Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, preguei a sua palavra. Senhor, eu expulsei demônios em seu nome e ele saiu mesmo. Senhor, eu fiz cada maravilha, mas fiz cada cura, cada milagre. E o que é que o Senhor vai dizer? Não conheço você. Não conheço você, sabe por quê? Porque você não vivia como uma virgem prudente, sábia. Você não vivia em santidade. Sua vida não era pura. Você não vivia uma vida de santidade. Aparte-se de mim. Está lá em Mateus capítulo 7. Por isso, uma das coisas que me chama muita atenção, está lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Você é santo, santifique-se mais, santifique-se ainda mais. Você é puro, seja puro ainda mais. Você é santo, seja... Se você não é santo, olha, afunde de vez no pecado, viva de vez o pecado, seja carnal, seja o que for, porque você vai sofrer a consequência disso daí um dia. Mas faça o que você quiser. Você não se deleita nisso, você não tem prazer nisso, então faça. A Bíblia propõe isso. Quem é santo, santifique-se mais, santifique-se ainda. Quem não é, o Senhor Jesus fala sobre isso. E para encerrar, o sermão continua falando sobre talentos. Ah, pastor, eu queria saber tanto quando é que Cristo vai voltar. Então, meu filho, você vai ficar sem saber. Porque eu não sei. Se alguém tiver a ousadia mentirosa, diabólica, satânica, de falar para você, ele vai voltar tal dia. Sabe que alguém já marcou data, né? E depois, não veio. Ah, não, mas eu errei nos cálculos aqui. Não vou falar o nome da denominação para não ofender ninguém. Aí, não, agora tal dia ele vem. Aí foram esperar. Não veio. O Senhor Jesus falou. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Mateus 24, 36. E por isso ele alerta. Mateus 25, 13, vigiai, porque você não sabe o dia, você não sabe a hora, está certo? Mas o Senhor Jesus diz o seguinte: você recebeu talentos, e você precisa atentar bem para o seu ministério, a fim de que você cumpra o seu ministério e multiplique os talentos. Colossenses 4,17, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que você recebeu no Senhor, para você cumprir o seu ministério. Você cumprir o seu ministério, você precisa cumprir o seu ministério. Talentos. A um deu 5, Mateus 25, 15. A outro deu 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ah, eu queria ser como pregador tal. Meu filho, ele é aquilo porque certamente foi da vontade de Deus. Deus deu a ele 5 talentos. Deu a você 2, vai trabalhar com os 2. Deu a você uma capacidade, vai usar a capacidade que Deus lhe deu. A nossa capacidade vem de Deus, ele deu 2 talentos para você, vai trabalhar com os 2. O talento é dele, o dinheiro é dele.
A obra é dele, a igreja é dele. A outro deu 1 talento. E depois, versículo 16, partiu. E o que recebeu 5, negociou com eles, ganhou outros 5. Versículo 17, a mesma sorte, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Versículo 18, mas o que recebeu 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro, que o Senhor estava falando sobre talentos, aqui representa o dinheiro mesmo do seu Senhor. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Aproximou-se o que recebera 5, versículo 20, e disse, trouxe-lhe outros 5. Servo, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, muito bem, parabéns, servo bom, servo fiel, coloquei você lá na sua família, e você pode dizer como Josué 24:15, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Servo bom, coloquei você naquela vila, naquela cidade, numa igreja pequena, tinha pouca gente, agora tem muita. Servo bom, servo fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da minha alegria, venha que entra no gozo do teu Senhor, venha conhecer a minha alegria por você, pelo seu trabalho, e venha participar dessa alegria, venha festejar comigo. Verso 22, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2, mas ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor, muito bem, parabéns, você é um servo bom, você é um servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem aqui, venha participar da minha alegria com você, pelo seu trabalho, entendeu? Versículo 24, mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia, e eu já sabia que tu és um homem duro, que tu ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, eu escondi na terra o teu talento, aqui ele está. Respondendo, porém, o seu Senhor disse, mal, negligente, tu sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, tu devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, eu receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas a que não tiver, até o que tem lhe será tirado, ser-lhe-á tirado. Lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, e ali vai haver pranto e ranger de dentes. Fiquem todos em pé, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Senhor, e o fim do mundo? Quando é que vai acontecer? Começo de Mateus 24. O Senhor Jesus vai falando. E aí os teólogos se debruçam em cima dessa palavra. Parabéns aos teólogos que estudam a palavra. Mas a gente não deve ficar em debates teológicos infrutíferos, improdutivos, que geram, como diz Paulo, mais contenda. Cristo também falou. Mas a gente tem que saber o que é que a nossa denominação ensina, o que é que a nossa denominação crê, em que ela crê. Certo dia eu li um livro muito importante, dando ao mundo a razão da sua fé, dizendo ao mundo a razão da sua fé. Em que você crê? Por que você crê? Agora, meu querido, como igreja do Senhor Jesus, a gente tem que observar, é isso aqui que está no final do sermão profético, do sermão escatológico. Sabe por quê? Para evitar o que está escrito em 2 Coríntios 11. Olhe lá, de pé como você está. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 1. Tomara, oxalá, que vós me suportasseis um pouco na minha loucura,
Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2: eu estou zeloso, zelando de vós, com zelo de Deus. Por que eu faço isso? Porque esse é meu trabalho. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O apóstolo Paulo diz: mas eu temo o seguinte, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis isso. Querido, você já tem o alicerce da sua fé? O alicerce já está posto, 1 Coríntios capítulo 3. E ninguém pode pôr outro fundamento. E na carta aos Gálatas, Paulo disse assim: ainda que descesse do céu um anjo, trazendo para vocês outro evangelho, desprezem-no, seja anátema, não aceitem, porque o evangelho já foi posto, já está pregado, já está ensinado, e não vai haver outro.